Olá pessoal, está começando mais um Agro 10X na Fazenda. Estamos hoje no oeste da Bahia, no município de Santa Rita de Cássia, na sede do Grupo IP. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre estratégias nutricionais no ciclo pecuário. E para falar desse assunto, tenho aqui comigo Daniel Menezes, gerente comercial do Grupo IP Agro. Olá, Daniel. Olá, pessoal, tudo bem? Bom demais estar aqui de novo. Maravilha. Aqui comigo também Rodrigo Junqueira, responsável técnico do Grupo IP. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa edição desse podcast. Muito bom. E nosso convidado especial, Alexandre Araújo, zootecnista, gerente operacional do Grupo Caracol, está aqui para bater esse papo com a gente. E aí, Alexandre? Opa, muito legal estar aqui. A primeira experiência aqui, né, com esse tipo de mídia aqui. Vamos ver como é que vai ser. Ah, coisa boa. Não, vai ser uma maravilha, como sempre. Pessoal, nós estamos aqui para falar de pecuária, sabemos que o ciclo pecuário está aí impactando, de fato, todo mundo, né, da indústria, a gôndola, mas eu queria, na verdade, entender como que vocês ingressaram nesse mundo da produção, como que vocês chegaram na nutrição, como que vocês ingressaram na pecuária. Daniel, quer fazer a Claro. abertura desse... Não, claro. Como a gente estava conversando antes, né? Eu ingressei no mundo por uma paixão, né? A paixão pelo cavalo, que dentro de uma faculdade, me levou a fazer a faculdade veterinária. E logo dentro dela conheci uma outra paixão, né? A paixão da produção agropecuária, né? Produção de bovinos de corte. E isso que me fez, né? Fazer a faculdade, evoluir, fazer as especializações e ingressar em outras empresas que trabalham no setor. Em 2016 vim a primeira vez para o oeste da Bahia para conhecer, 2006. E achei um lugar fantástico, né? Para poder evoluir. E aí, em 2008, voltei de forma efetiva e desde lá estou aqui. Estou aqui junto. Gostou? Ah, gostei. Quem toma água de Rio de Ondas, né? Se acostuma com isso aqui demais. Então, realmente, assim, o oeste da Bahia é uma região progressista, né? Particularmente por mim, né? Eu sou natural de Salvador, né? Na capital da Bahia, na beira da praia. Sim. E aí, quando eu optei pelo fato da produção, né, a agropecuária, e conheci o oeste da Bahia, aí realmente foi um divisor de águas na minha vida e percebi, nessa carreira de 15 anos, né, de formado até hoje, tive a oportunidade de voltar perto de minha família, mas não me acostumei. O oeste da Bahia fazia falta. E assim, por tudo, né, pelas oportunidades profissionais, familiares, né? Constituir família. Então, assim, o oeste da Bahia tá no meu coração. Coisa boa. E aí, Rodrigo, como é que foi o seu ingresso na pecuária, na produção, especificamente na nutrição? Então, a minha família, desde sempre, trabalhou na área, né? Eu, desde criança, sempre tive contato. Então, saí de casa com 14 anos de idade para estudar, para fazer curso técnico em agropecuária. Isso foi meu primeiro estudo, digamos, na área, né? Depois fui fazer zootecnia, né? Me formei em zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Lá também tive a oportunidade de fazer pós-graduação, né? Cheguei a fazer doutorado. E, assim, meio que tive a oportunidade de trabalhar em alguns grandes grupos também de pecuária, né? E sempre ligado à nutrição, a minha parte de trabalho, a minha pós-graduação também. E hoje estou há 2 anos como coordenador da parte de nutrição do Grupo IP e também à frente da nossa unidade Fabril. Muito bom. Só história bonita. E aí, Alexandre, como é que foi esse ingresso aí? Como é que você chegou na pecuária? Como é que você chegou na produção animal? Tem uma história parecida e diferente da do Rodrigo, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, originário de lá. Minha família é tudo de pernambucano.
mas fui criado no Mato Grosso do Sul e eu sou de uma região do norte do Mato Grosso do Sul, que é uma região tradicionalmente pecuária. Inclusive, a cidade que eu sou de origem chama Pedro Gomes. Lá era conhecido como a capital do boi. Inclusive, você chegava na entrada da cidade, tinha lá a estátua de um boi lá. Boi. Esse cenário está mudando, surgem, né, outras oportunidades, mas enfim. Então, na realidade, o próprio meio social, a sociedade que eu estava inserida, ela me empurrou para isso. O que me incentivou a estudar. Aí, como o Rodrigo, eu também fui fazer um ensino técnico. Aí, no ensino técnico, eu percebi onde era o nicho que eu tinha mais aderência, que era na casa da produção pecuária, bovinocultura de corte especificamente. Isso, inclusive, não sei como é que foi, mas principalmente ali nessa fase mais jovem, universitário, eu era, vamos dizer, cabeça fechada, eu não enxergava nada além. Quando alguém me falava isso, eu falava, cara, é boi de corte, cara. Qualquer coisa é boi de corte. Tá, é certeza da adolescência. Isso. Era aquela coisa e tal. Então eu me inseri. Depois estudei, fiz zootecnia. Fui para Minas Gerais, fui para uma cidade chamada Viçosa, estudei lá. Aí depois fiz algumas pós-graduações, tanto na área de produção, eu comecei na área, eu era muito técnico na realidade, durante algum tempo. Aí depois eu comecei a me ligar mais à parte de gestão, negócios, estudei também um pouco sobre, e até isso diversificou muito. Eu cheguei já a trabalhar com biodiesel, com HF, mas a pecuária nunca saiu de mim, foi muito interessante. Por exemplo, quando eu vim para o Oeste da Bahia, eu vim para implantar um projeto florestal. Isso. Aí a própria estratégia do negócio, como as coisas evoluíram, vamos ter que fazer uma pecuária aqui. Pecuária. Exato. Começou então, a melhorar a minha vida. É isso. Então, exato. Assim, vamos dizer assim, a pecuária nunca saiu de mim. Por mais que eu dei uma desviadinha, ela falou, volta para cá. Então, eu sempre tive ligado à atividade de uma maneira ou de outra. Eu trabalhei com consultoria uns anos também. E estou aqui no Oeste da Bahia há 12 anos. Dia 1º de junho, fez 12 anos que eu estou aqui. 3 horas da tarde. Cheguei em Barreiras. Tá, mas é mais ou menos isso aí. Estamos aqui no Oeste, aqui, é um ambiente desafiador, ensina muito pra gente, né? Nem todo lugar é igual. Sim. A gente tem que passar por um processo adaptativo grande, assim, até no modelo de produção, modelo de negócio. Tem alguns desafios, não só os tradicionais, tem desafios regionais aqui, né? Que a gente tem que tentar entender para tentar superar. Tá ok? E no início de tudo, né, Alexandre, a gente sofre bastante nessa parte de transição aí da parte técnica, né? Quem sai da universidade crua, a hora que entra no mercado aí, dá umas... Não, é diferente, porque na realidade a gente, acho que vai fazer parte aqui da conversa, mas enfim, que a gente, assim, não é só o boi tá branco, o pasto tá verde, né? A gente tem que lembrar, antes de tudo, que é um negócio. Com certeza. É isso aí. E a gente tem que rentabilizar, que é o que interessa no final. O viés produtivo, ele é muito presente. Às vezes nem tudo que é bonito é rentável e nem tudo que é feio é ruim. Às vezes a gente tem que achar o melhor caminho, né? E, lógico, são estratégias e, obviamente, a história de cada um é que vai dizer qual caminho tomar. Não, coisa boa. Eu também tive meu capítulo aqui no Oeste da Bahia, né? Morei aqui 3 anos e também ingressei na pecuária, vamos dizer assim, de família. Meu avô, ele tinha fazenda, a gente ia, né, tem as fotos, né, montado na vaquinha, né, sempre existe. Mas também fui fazer veterinária lá, conheci o Stefano, IP Agro a curva, né? Já foram 23 anos aí, desde 2001. Uberaba. E aí, de 2008 a 2010, eu também morei aqui no Oeste da Bahia, conheço aqui o Grupo IP desde 2008 também, é uma satisfação voltar aqui e tem esse bichinho do Oeste da Bahia. Né? Mas é legal ver a transformação. Vira e mexe, você tá voltando, né? Mas isso é bom demais. Pessoal, mas o tema aqui é nutrição, estratégias nutricionais que possam impactar aí especialmente no ciclo pecuário. Daniel, conta para nós aí, se você tem uma história marcante, alguma coisa de estratégias nutricionais que vocês passaram, fizeram ou participaram e que impactou aí em alguma fase do ciclo. Vamos começar a contextualizar isso daí. Claro. Cara, eu acho que assim, o que eu aprendi bastante nesse tempo todo foi me adaptar, né, aos anseios da pessoa que eu trabalhava. E assim, acredito eu que eu tenho uma certa
posição nessa transição, porque o Grupo IP, no começo, ele era 100% cria, né? Uhum. E aí a gente teve a transição da mudança de trabalhar um pouco mais a recria engorda, né? E fazer o ciclo completo como é hoje. E acredito que dentro das andanças que a gente tinha em outros clientes, e quando a gente veio trocar ideia com o Stefan, conversar sobre as experiências, eu poder ter ajudado, né? Com informação, com esse conhecimento um pouco mais adquirido na diversidade, né, de propriedades que a gente andou. Uhum. Então, acredito que meu grande caso de sucesso, assim, né, que eu posso... Mas você lembra algum momento em que vocês fizeram algum Cara, eu lembro uma vez que a gente fez uma conta sobre parceria. E aí a gente tinha feito a utilização, né, da base de rentabilidade, né, uhum. saindo um pouco do animal próprio, que você tem 70% do custo de produção como um todo, e a gente passar por uma base nutricional, que corresponde a 25%. Então, assim, e aí a gente enxergar, como o Alexandre falou, né, a rentabilidade. Porque a gente vem do mercado, principalmente a pecuária, é bastante tradicionalista, né? Então, aquela situação do cara, não, eu sou dono do boi, do ativo, né? E partir me mostrar uma outra realidade onde você tinha a possibilidade de rentabilizar o seu capital através de um ativo de terceiros. Uhum. Então, assim, eu lembro que isso teve um impacto muito grande, a gente demorou um tempo conversando sobre isso, né? Então, assim, isso é um grande, para mim, é um grande caso de sucesso, especificamente. Uhum. Além de outras situações, assim, e dentro de tudo que eu vivi, uma coisa que sempre me marca bastante é entender o que as pessoas querem. E assim, entender um pouco do perfil de cada pessoa. Porque nem sempre aquela pessoa ela está apta a fazer aquilo, por mais que ela queira. Mas, contraditoriamente, o principal motivo que tem que levar qualquer pessoa a fazer algo é o querer, né? Então, assim, isso é muito bacana. E isso me marcou bastante. Legal. E aí, Rodrigo, tem alguma história sobre estratégia nutricional que impactou aí em alguma fase do ciclo? Tem algumas histórias. Eu já tive a oportunidade de trabalhar de forma estratégica, né? Nutricionalmente falando, em algumas propriedades. E já tocando no assunto desse ciclo pecuário, né? Alguns anos atrás, onde o confinamento, por exemplo, era altamente rentável, não que não seja hoje, mas quando as margens eram bem maiores, então eu já tive a oportunidade de formular dietas com ganhos desafiadores, de fazer dieta sem volumoso, e você vê o cliente super satisfeito. Isso é muito gratificante. Mas hoje em dia eu gosto muito de participar das decisões da parte nutricional do Grupo IP, mais especificamente falando. Principalmente aqui é muito dinâmico, né? Então, em alguns momentos do mercado tem ingredientes que compensa mais utilizar, outros não. Vamos utilizar mais milho, vamos utilizar mais sorgo. Então a gente está constantemente fazendo essas contas, né? E isso deixa a gente muito atento à questão de mercados, posicionamentos. E assim, eu diria que o grande case que eu tenho para citar hoje é isso, sabe? Participar das decisões aqui. A gente está inserido no mercado onde a parte nutricional ela é muito importante, né? Ela compõe aí grande parte dos custos. E perfeitamente. A logística também é outra coisa que influencia. Então, o fato de participar dessas decisões, isso me deixa muito gratificante, sabe? Bacana. E aí, Alexandre, tem alguma história para contar para nós aí? Te marcou? Eu lembro muito. Porque na realidade essa história, ela me marca assim de entender mais a questão, até questão técnica mesmo, mais contextualizada dentro do todo, sabe? Uhum. Logo isso, eu trabalhava numa consultoria, isso meados dos anos 2000 ali, inclusive era até um cliente na época de consultoria, era lá na minha cidade de Natal, em Pedro Gomes, e começou na época, foi a época do boom do semi-confinamento, né? O animal a pasto. Vamos dizer assim, era uma tecnologia que estava sendo mais democratizada. Lógico que ela sempre existiu, tal, mas ali ela estava sendo muito difundida, né? E lá era uma fazenda de recria e engorde, e a gente começou o processo, né? De vamos lá.
Eu ainda era era muito inexperiente ainda, então para mim era muito simples. Cara, nós vamos misturar aqui e tal, e botar no coxo e deixa lá, que vão comer. Tal, não sei o quê. E começamos, né, cara? E vamos lá, e passa lá 30 dias, pô, parece que nem tá ganhando, tem uns parece que tá perdendo. Eu falei, dá um frio na barriga. Como é que é, né? Aí fizeram um comentário comigo, né? E lá a gente tinha umas metas e tudo, até a remuneração minha da consultoria era muito ligada a essas metas e tal. Eu falei, cara, não sei, tá abastecendo? Tá abastecendo. Eu lembro que eu falei, peraí que eu vou para lá, vou ficar uns 2, 3 dias lá. E fui para lá. Primeiro acompanhei o pessoal do operacional, certo? Vi eles trabalhando, eu falei, não, tá tudo certo, estão fazendo e tal. Aí lá no outro dia, o coxo não tava bem, umas partes de comida, outra não, tal. Eu falei, cara, não sei. Aí me deu um estalo, né, cara? No outro dia cedo tava um sol bem grande. Eu falei, eu fiz um tereré bem gordo. Achei um palanque lá. Falei, vou dar uma sentada bem aqui. E comecei a assistir. É porque, assim, apesar de ser uma coisa simples, eu acho que você entende várias coisas que estão acontecendo ali, né? Eu, por exemplo, eu entendi ali que eles vivem numa mini sociedade, né? Né? Tem os dominantes, tá? Os vassalos, os subalternos estão lá. E eu tinha esquecido disso. O que aconteceu, até porque como as pessoas vivem, até as sociedades são assim. Então, as interações sociais. As interações, né? Exatamente. Então, assim, na realidade, eu fui lá e fiquei assistindo e realmente, é porque a maneira como eles interagiam, por exemplo, o lote, nesse caso específico, é que estava grande. Tinha os animais dominantes, eles estavam bebendo muito pouca água, porque os dominantes chegavam, bebiam água e já ia, e a galera ia embora atrás e tal. Então, assim, eu achei que valeu uma lição muito grande, não só a questão técnica ali, que a gente ajustou, diminuiu o lote, tirou os dominantes e tal, toda aquela história, né, identificamos. Mas, assim, a gente entende que é uma interatividade de coisas que estão agindo numa causa fim ali, certo? Então, observação. Exatamente. Não é, por exemplo, não é basicamente a ração no coxo ou qualquer suplemento que você esteja fornecendo que está resolvendo o problema ou gerando um resultado que você necessita. Não é porque está no rótulo que vai reverter. Exatamente. Na realidade, você tem que, como o próprio Daniel disse, olhar para dentro primeiro, entender como aquilo funciona, certo? Ver até se você tem aptidão ou está preparado para aquele momento, porque grande parte das tecnologias são condenadas por mau uso, não porque ela não gera resultado. Isso mesmo. É porque, na realidade, a maneira como eu aplico ou onde eu aplico, né, ou até o momento que eu estou fazendo. Então, tudo isso pode, vamos dizer, gerar um resultado não esperado ou negativo diante disso. Então, ali a lição que eu aprendi, né, que está ligado, no caso, a um evento de suplementação, mas aqui existem várias interações, né, desde os animais, o que está no coxo, as pessoas envolvidas. Tudo isso tem que ser pensado dentro da estratégia que vai ser adotada. E o que é muito bacana nessa história é entender o bom senso, né? Exato. Isso eu acho que é o que a gente aprende todo dia. De saber a hora e como fazer. Ter sensatez para ter aplicabilidade daquela tecnologia. Isso aí. Alexandre, vou aproveitar que você está com a palavra. Conta para a gente o que te inspira a trabalhar com pecuária, já que é um ambiente muito variável, muito cíclico, uma hora está de uma forma, uma hora está de outra. O que inspira você a acordar na segunda-feira e falar, opa, vamos embora? Rapaz, é justamente o que você falou. É justamente a dinâmica do negócio que é muito interessante, certo? Eu trabalho com agricultura também, já trabalhei com alguns tipos de agricultura, com florestas e tal. Enfim, dentro da minha experiência, o que eu acho bacana, o que me atrai na atividade pecuária, como gostar de fazer, vamos dizer assim, é justamente essa dinâmica. Nem um dia é igual ao outro, certo? E a mesmice não existe. Não existe. E o impacto estratégico do que eu vou fazer, como eu vou fazer, é maior. Talvez a pecuária ela tenha uma nuance assim, ela aceita algum desaforo, principalmente a pecuária de corte. Pecuária de leite, não. Essa daí, meu amigo, cochilou, na hora do almoço já vai dar problema já. Entendeu? Então, assim, mas a pecuária de corte, ela ainda aceita, vamos dizer, alguma demora na tomada de decisão, você cometer algum erro, retomar, você consegue diminuir esses gaps e seguir dentro da atividade, certo? Inclusive a pecuária, a gente enxerga muito ela como reserva de valor, né? A bovinocultura de corte, não em termos de rentabilidade, né?
ela tem um desafio grande por conta do custo fixo que ela tem, né? Eu tenho um imobilizado muito grande para poder sustentar ela, principalmente a terra, né? Que exige muita área e tal. Então isso pesa muito na análise do negócio, certo? Mas enfim, essa dinamicidade, né? O comércio em si, eu gosto muito do comércio, gosto muito mesmo de negociar, tal. Isso eu acho bem interessante. Eu gosto de enxergar. Às vezes, até o Daniel já viu. Eu gosto de uma catira. De uma catira, exato. Mas eu gosto de uma catira estruturada. Eu gosto muito o risco tem que estar controlado. Não, eu gosto muito assim. Não sei, apesar de ser zootecnista, acho que eu gosto muito de matemática. A matemática me ensinou muita coisa. Eu adoro o gráfico. O gráfico canta as pedras pra gente toda vez, cara. É muito engraçado. Você olhou pro gráfico, Prega na cara, né? Tá indo pra cá. Prega na cara. Isso ajuda a tomar decisões, então. Mas, enfim, essa dinamicidade, a interação social entre as pessoas, você tá sempre em contato, é bacana, é um meio muito legal. Bacana. Eu adoro. E aí, Daniel, o que é que te inspira a pular cedo na segunda-feira aí, sabendo que você está num ambiente, num mercado tão... É muito que próximo. oscila tanto, né? É muito próximo, né? Essa é a diversidade, realmente, entendeu? Você saber, eu sou comerciante, nasci fazendo isso, né? O que eu sei fazer. Sim, desculpa até a modéstia, né? Mas eu gosto de fazer, gosto de comerciar. Uma boa catira é bom, né? Então, na verdade, é essa diversidade, é essa possibilidade. É você acordar de manhã cedo, saber que tem um problema e que você vai olhar dentro de sua caixa de ferramenta de solução e enxergar algo que possa resolver aquele problema, né? E isso me ajuda demais. E eu gosto muito. Bacana. E aí, Rodrigo? Na verdade, assim, o que me motiva, né, diariamente é mais os animais mesmo, sabe? Eu sempre tive contato desde cedo. Então, quando eu chego aqui, vou logo dar uma volta no confinamento, vou ver boi. Esse contato mais com os animais é o que me motiva, sabe? Também fico um pouco à frente da parte comercial, gosto também do tete a tete, estar falando com os parceiros e tal, mas a parte dos animais é que mais me estimula. A produção. Isso, perfeitamente. Propriamente dita, né? Muito bem. Daniel, como que você conceituaria, nas suas próprias palavras, estratégia nutricional eficaz? Como é que você conceituaria isso? Wagner, estratégia nutricional, né? Como eu falei agora há pouco, né? É você ter uma caixa de ferramenta, né? Com várias ferramentas e você utilizar a ferramenta certa para o problema certo, tá? Como o Alexandre falou. Nem sempre uma mesma ferramenta vai conseguir consertar vários problemas, né? Vai conseguir ajustar várias engrenagens, tá? É claro que tem ferramentas, né? Como uma chave grife, né? Que você um alicate. Meu pai um dia teve um F4 meu, a gente só andava com um alicate, um pedaço de arame, né? E uma chave de fenda. Mas assim, é claro que com o evoluído do negócio, você percebe a necessidade de trazer mais ferramentas, né? Então, assim, a estratégia, na verdade, é esse conhecimento, né? De você entender a aplicação. E o mais bacana de tudo isso, que eu enxergo, é que, assim, você não pode deixar levar-se apenas pela parte técnica. Você tem que entender o propósito daquela fazenda, daquele cliente, a disponibilidade dele para fazer algo, inclusive da equipe. É normal que a gente chegue, né, em algumas situações e o cliente, não, eu quero fazer isso. E aí quando você olha para a equipe está naquela apreensão, né? Cara, isso não vai dar certo. Então, assim, na verdade a estratégia é isso. Na minha cabeça, um conceito de como que eu uso no meu dia a dia é você usar a ferramenta certa para o problema certo. Entendeu? Então, isso para mim é estratégia. A gente vai falar um pouco mais essa questão do ciclo pecuário. Sim. Hoje é muito normal a gente, nas nossas andanças comerciais e técnicas, a gente vê pessoas desesperadas, tristes, né? E, na verdade, mostrar para elas que existe a possibilidade de ser diferente disso, tá? É uma estratégia.
né, de mostrar para ela, para que assim ela não saia daquele segmento, que ela entenda que isso é cíclico, enfim, utilizar a sua mala de ferramenta da melhor forma possível. Só exemplificando, assim, me corrige, Daniel, se eu estiver errado, mas é saber onde você está, como você está naquele local e saber onde você quer chegar. A partir dessas 3 premissas, você utilizar, montar uma estratégia, né? Acho que o ponto-chave seria... Você falou um negócio bacana, assim, é o querer, né? É o que você quer fazer. Porque, assim, nem sempre a melhor estratégia nutricional, por mais que na conta, né, seja ela rentável, produtiva, ela encaixe perfeitamente no seu conceito, mas você dá opções para que a pessoa entenda o que ela quer fazer. Eu acho que esse também é um grande lance que você falou. É a diferença do mapa e do território, né? Às vezes você tem um mapa, você sabe que a estrada é aquela, mas quando você chega lá pode ter uma árvore caída na estrada. O território é outro. Às vezes eu acredito que vocês devem chegar às vezes em fazendas com um mapa do que conceitualmente funcionaria naquela fazenda. Vai chegar lá, tem um território. Qual é o território? A equipe, a estrutura, a disponibilidade de investimento, o perfil do rebanho, né? Então, isso tudo. E o grande lance é, assim, a gente como técnico entender que nem sempre nós temos a solução para aquele problema. Que a gente vai ter que construir ela juntos. E que construir gera risco. Contudo, esse risco tem que ser, assim, calculado e ver as possibilidades de mitigar ele, tá? Então, assim, o entendimento da gente como técnico, levando informação, levando posicionamentos, por isso que eu faço muita analogia da ferramenta, porque, assim, a ferramenta não é a solução. A ferramenta, na verdade, é um meio para que você tenha a solução. A gente estava conversando agora há pouco, a gente deu um baita exemplo do bom senso. Que, assim, na maioria das vezes, a sua solução, ela parte pelo bom senso, tá? E a maioria das vezes que a gente vai conversar um pouco sobre inovação. Inovação não é fazer algo novo, né? Não, é fazer algo certo no lugar certo. Às vezes você inova fazendo técnicas antigas, mas que tem um impacto tão grande na produtividade, na produção, na remuneração daquele capital investido que, cara, é absurdo. Tá entendendo? Então, assim, isso é uma analogia bem bacana, essa do mapa e território. Opa! O que é uma estratégia nutricional para você? Eficaz. Eficaz, exatamente. Eu acho que você usou, na realidade, faltou uma palavra, né? É 2 coisas, né? Que foi, eu acho que exatamente o que o Daniel disse. Você tem que ser eficiente e eficaz. Você tem que saber o que fazer e fazer certo, certo? Lógico, isso depende da história de vida de cada um e o momento que está vivendo. Desde, como ele falou, pessoas, infraestrutura, a vontade, o perfil, a missão da empresa, né? Então todas essas nuances aí elas têm que interagir para você bolar uma estratégia. Na realidade, assim, eu enxergo, como eu falei, 12 anos de Oeste da Bahia, assim, começa a entender algumas coisas, né? Você está num ambiente diferente. E aqui, o exemplo que eu sempre uso é, como eu vim lá do Mato Grosso do Sul, então, assim, você não está nem em Maracaju e nem lá no Pantanal. Você está no meio do caminho. Tem a hora ruim, mas tem a hora boa também, certo? Então, aqui é um lugar... o grande desafio que eu sempre enxergo aqui é o fator não controlável, certo? Que é, no caso aqui, basicamente, vamos falar o clima, né? Então, e eu tenho... Quando eu cheguei aqui, teve um pessoal que foi fazer uma consultoria com a gente, o cara tinha na época 22 anos de Bahia, ele falou uma coisa muito interessante para mim, ele falou, cara, eu tô aqui há 22 anos, não vi um ano igual ao outro. E eu, nesses 12 anos, eu concordo com ele, certo? Mas, enfim, eu enxergo sempre assim, eu tenho que procurar fazer sempre, no caso, para assumir riscos medidos, tentar primeiro fazer o que é mais simples e mais fácil. Né? É igual você construir uma cerca, certo? Primeiro você faz o buraco, depois você coloca o poste, depois você faz a quantidade de furos de arames que você vai colocar, e lá na frente você vai pintar ela de preto e a cabeça de branco. Você não começa pintando, certo? Ok? Então, primeiro assim, vamos vencer as etapas mais simples antes de inserir complexidades.
E nesse processo evolutivo, assim, para mim, a chave, na realidade, são pessoas, certo? 100%. 100%. Todo o processo, não só da suplementação, mas qualquer operação, ela depende de quem está lá. Nesse caso específico, quem disse que o cara vai abastecer o coxo no domingo se eu estou lá fazendo churrasco? No Natal quase não lambe. E aí entra um negócio bacana, que é a empatia. Isso. Exatamente. Você entender todo esse processo e gerar comprometimento, entender que as pessoas entenderam bem o processo e estão comprometidas, então isso envolve desde toda a parte de gestão de pessoas, além de compartilhar as decisões, né? Justamente a pessoa tem um ambiente bem participativo. Por quê? Porque depois que ele combinou, aí virou compromisso. Ele teve a oportunidade de falar, não dá para fazer, certo? Sim. Aí como ele falou, não dá para fazer, beleza, então nós estamos combinados que dá para fazer, certo? Então assim, até os termos que eu sempre uso, desde moleque, a principal deficiência nutricional que existe é a síndrome do coxo vazio, certo? Tanto mineral, quanto farelados, ou qualquer coisa do tipo, né? O mais importante é que o coxo esteja abastecido, certo? Então essa é a primeira etapa que você tem que vencer. Para mim, então, dentro das estratégias, o primeiro desafio que ele tem que vencer, ele venceu esse, agora nós podemos dar sequência. Vamos dar mais complexidade. A eficácia passa por isso. E passa por isso, exatamente, certo? Tem fatores de ano, tanto de produção em si, né, clima, tal, quanto questões mercadológicas. Aí sim se toma alguma decisão. É muito importante o planejamento, né? Aqui de qualquer empresa tem que enxergar no mínimo o ano agrícola dela, ela tem que enxergar, o ano pecuário À dela. frente, né? À frente, para saber exatamente o que vai fazer. Porque não dá para fazer nada em cima da hora também. Né? Tudo que é em cima da hora, você perde muita, justamente, eficácia. Você perde muito quando você vai fazer tudo. Isso aumenta muito a possibilidade do erro. Do erro, exatamente. Né? O sucesso é grande. Bom, esse ponto agora eu vou jogar para o ar aqui. Um de vocês abraça. Opa! A gente entende que o mercado, essas oscilações de mercado, ela afeta fortemente o resultado da pecuária. Sim. Como que vocês entendem que as estratégias nutricionais elas podem mitigar essas flutuações? Como que elas podem ajudar nessa oscilação de mercado? Na verdade, assim, a estratégia nutricional ela é uma composição do seu planejamento. E aí parte pelo planejamento forrageiro, né? Toda a situação, para poder você entender o potencial de produção que você tem nas suas mãos, tá? Então, assim, com toda certeza, você conseguir entender, como o Alexandre posicionou, tá? Mais do que um ano, tá? E entender que essas incertezas que não são controláveis, elas vão acontecer e elas vão acontecer na maioria dos casos, em prazos parecidos. Tá entendendo? E aí você vai conseguir entender o que você pode fazer, nutricionalmente falando, para poder passar, né, por aquele momento não tão interessante. O primeiro entrave que assim, eu posso falar como o Brasil central como um todo é a seca. O Brasil como um todo, eu acho que exceto o Sudeste e Sul, né, que você tem um pouco menos. Do Brasil, centro-norte do Brasil, todo ele é impactado de forma muito grande pela seca. Sim. Ponto. Então, assim, Estações todo bem definidas, ano tem seca. Naquele período. Naquele período. Ela pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Então, pensando que você tem problemas inerentes, não controláveis por você, mas com a possibilidade de ter mitigação. Eu não sei nem se tem essa palavra, mas inventei agora. Mas assim, se você conseguir mitigar, tá, esse problema, você já tem um baita potencial produtivo. O que vai acontecer, e assim acontece, como a gente vai conversar um pouco, que é o tema do nosso podcast, é um pouco da questão do ciclo pecuário, a seca, preço, e cada vez mais com a evolução do mundo como um todo, essa globalização, esse contato direto entre todos, e em alguns momentos até um pouco de entrave, vai dentro do seu caldeirão de produção, ele vai cada vez mais ser temperado por situações não controláveis. É interessante esse ponto que você fez, a analogia da seca com o ciclo pecuário, né? Que é o próprio ciclo, né? Ano que vem tem seca de novo, é um ciclo. Mas eu ouvi essa semana aí, Daniel e demais, que
Na verdade, o nosso sistema está rodando. Nós estamos com, na verdade, um ciclo econômico. Uhum. Não é? O ciclo pecuário, na verdade, é um problema que nós temos na pecuária, hoje é econômico. Não é produtivo, não é genético, Sim. não é sanitário. Nós estamos num ciclo econômico. Inclusive, então, quando a gente, só contextualizar aqui para quem vai nos ouvir, quando a gente está aqui discutindo estratégias nutricionais que possam diminuir o impacto do ciclo, na verdade, nós estamos falando como economicamente atacar essa situação. Exatamente. Com toda certeza. Assim, é como eu falei, cada vez mais dentro do mesmo problema que acontece há décadas, tá? Nunca vai ser um ano igual ao outro, tá? Sempre vai ter interações diferentes. E aí você precisa entender que tudo isso que acontece, tá? São cíclicos, tá? E que esse ano, na verdade, já tem 2 ciclos que cada vez mais acontece as variações do período para que aquilo aconteça. Pô, nós tivemos um ciclo um pouco mais lento, assim, mais rápido do que os anteriores, ciclo pecuário como um todo. Pelo simples fato do avanço de tecnologias como a IATF. Sim. Tá? Então, assim, mostra que cada ciclo pecuário que se passou, ele foi diferente. Mas o que o Alexandre falou, a tendência que o gráfico nos mostra é a mesma. Exatamente. É a mesma. O que nós precisamos entender voltando àquela situação, quais são as ferramentas disponíveis? E aí a parte nutricional entra, né? Dentro desse contexto, tá? Que eu posso lançar mão para que aconteça e eu consiga maior mitigar aquele problema, tá? Eu estava um pouco antes, a gente estava conversando, fazendo um bate-papo, né, nos bastidores, e a gente falou assim, eu tive um cliente que eu visitei agora na última viagem para o Nordeste, que nós fizemos, eu e o Ricardo, e aí a gente conversando, ele falou, eu tenho um ciclo completo, mas vender boi tá tão difícil, tá tão barato. E aí, naquele momento, né, como uma pessoa que vivencia isso, porque assim, tudo que a gente faz na IP, apesar de você ter uma parte comercial mais ligada a mim, a gente vive a fazenda. Então, tanto que o slogan da gente é de pecuarista para pecuarista. Né? Naquele momento eu quis mostrar para ele as possibilidades que estavam passando à frente dele. E uma daquelas possibilidades eu falei assim, não, mas se você fizer a relação de troca hoje, 2,3, você consegue mitigar. Mas e o prejuízo? Eu digo, não, é verdade. Se você fizer seu planejamento e calcular de forma sensata o quanto que você colocou, você vai entender o seu prejuízo. Na verdade, um possível prejuízo que nem todo sistema, naquele caso, no caso dele, é um sistema de ciclo completo, que você tem menos influência, né, econômica do ciclo, porque o difícil foi aquele cara que teve que pegar, né, um pouco mais, fazer uma reposição de R$450 e agora está colocando um boi. Troca chegou a menos de 2, né? Um boi barato, tá? Então, assim, esse cara realmente, mas se ele também fizer a relação que aconteceu de 2018 para 2019, onde ele tinha um bezerro de R$150 e vendeu um boi de 200, 250, 300 reais? Então, assim, o que tudo isso nos mostra? Mais uma vez, é um ciclo. E o principal entendimento que nós temos que ter é o seguinte, a pecuária, na verdade, assim, a agropecuária, tá? Ela não é uma atividade de um único ano. O ciclo dela é muito mais longo, tá? Então, assim, você tem que fazer a conta do ciclo. E aí, nessa conversa com esse produtor, eu falei assim, por que você não efetiva nesse momento esse boi gordo e volta comprando um bezerro que está interessante? Ele falou para mim assim, mas eu faço o ciclo completo. Eu gosto de engordar o meu boi por conta do desempenho. E realmente, a gente sabe que o gado crioulo tem um impacto diferente do seu de produção. E naquele momento eu fiz, então, vamos pensar o outro lado. Então, por que não você não aumenta a sua reposição de fêmea de grandes criatórios que nesse momento estão em liquidação? Exato. E daí então você... Faz estoque, né? Faz um estoque. E o mais interessante disso tudo é o seguinte, que esse estoque ele vai estar faturando, mas não vai ser efetivado, tá? Porque essa bezerrinha ela vai estar crescendo,
tá certo? E para ela poder, pensando em cria, no ciclo completo desse cliente, ela vai precisar de, no mínimo, 2 anos. Então, será que, e a gente entende, o Alexandre, como um bom entendedor desse ciclo, também estudioso, a gente sabe que daqui a 2 anos existe uma grande possibilidade, tá? Uma grande possibilidade desse ciclo ter se passado. Inversão do ciclo. E aí? Será que nessa situação não é interessante? Aí o cara tem que se perguntar quais são os pontos que essa atitude, né, pode estar impactando no meu negócio. Aí vai ter que entender fluxo de caixa, saber o abate mínimo de animais para poder ter o custeio dessa fazenda. Aí você vai ter algumas manobras que são questões gerenciais de alguns projetos, tá? Que você tenha um investimento a mais longo prazo, eles têm que ser um pouco mais congelados para que você passe e depois você tenha a recomposição de fluxo. Sim. Enfim, mas assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, isso é um ciclo, ele vai passar e, infelizmente, a gente não sabe quando, mas ele vai passar, tá? Então, assim... Mas os últimos 70 anos mostra que tem uma expectativa também de período, de 3, 5 anos. O que muda agora, então... Wagner, assim, o que muda agora, na minha opinião, é o seguinte, cara. A dinamicidade do mundo, da informação, de tudo. Por exemplo, vamos pegar essa... Só para fazer um parênteses aqui, claro. É o seguinte, igual eu olho muito o Instagram ali, converso ali no Instagram da Carta Pecuária. Aí você abre lá, e quem acompanha a Carta Pecuária, teoricamente, já são produtores mais informados, tal, né? O Ricardo Goulart lá escreve muito bem sobre o mercado, tal, ele analisa muito, ele trabalha muito bem as ferramentas de risco, inclusive dá cursos disso. Mas assim, às vezes me surpreende lá a inocência, chega a ser a inocência, na minha opinião. O preço está assim, nós vamos quebrar, a atividade vai quebrar. Eu falei, cara, nós já vivemos essa história muitas e muitas vezes e vamos viver ela muito, muito mais vezes. Tem a hora boa, qual é aquela história? Teve ontem, tem hoje e vai ter amanhã. Sim. Não é só desconforto, não é só conforto, né? Tem a hora boa e a hora ruim. Mas enfim, o que importa é que você esteja preparado para a hora boa e você enxergue, por exemplo, igual ele falou aqui, rapaz, quem que não sabe que existe ciclo pecuário? Vamos lá no começo do ano, vamos alinhar aí com a estratégia de suplementação. Cara, eu tô vendo que é ladeira abaixo. O que eu faço? Cara, vamos dar uma acelerada aí, ó, e mandar embora o mais rápido possível. Inclusive, como é ladeira abaixo, vai ficar excelente para eu fazer minha recomposição de rebanho. Sim. Na frente, o recriador, o terminador. Eu vou vender no momento, vamos dizer, menos ruim, se é que existe isso, e vou comprar num momento bom para mim. Aí, de repente, eu falo, não, vou comprar se eu sou recriador e terminador, ou só faço terminação, não, eu vou comprar categorias mais jovens para alongar aqui dentro, né? Eu tenho um custo melhor rentabilizado na frente. Obviamente, quando chega a hora boa, eu tenho que saber que o caixa gerado ali não é para ser queimado. Eu tenho que vou dar uma guardadinha aqui, vou fazer uma aplicação, vou botar numa renda fixa, tal. Porque assim, ó, isso é outra coisa importante para o cara entender. Cara, não é só boi. Na realidade, você está na operação financeira. O confinador sabe melhor isso que ninguém. Na realidade, a operação de confinamento é mais uma operação financeira do que uma operação de produção. Sim. Certo? Então, assim, o cara tem que entender esses detalhes e se preparar. É igual... Vou pegar um caso aqui da agricultura. Eu escutei de um produtor o seguinte, o ano vai ser muito ruim de chuva. Ótimo. Então é melhor não plantar. Por que não plantar? Porque 0 é melhor que -1. Mas o cara achou um absurdo ele ter que passar um ano sem plantar. A mesma coisa, o pasto não precisa estar cheio de boi naquele momento. Ele pode pensar, é uma decisão empresarial, não é uma decisão técnica. Certo? E assim, isso não quer dizer que ele vai finalizar a atividade dele. Não, longe disso, muito pelo contrário. Já está fazendo isso para não finalizar. Entendeu? Não, é mais do que não finalizar. É para eu ganhar. E ganhar. Aproveitar o momento. E o que acontece? Que eu estava falando a questão da velocidade do mundo. A tendência, para mim, dos ciclos, eles serem mais rápidos. Justamente porque o mundo ele se revoluciona de várias maneiras. Esse ciclo, por exemplo, nós estamos sendo afetados por mudança, desde a vaca, né, que a gente sabe que é a mãe do ciclo pecuário, né? Sim. Nasce bezerro. Pronto. Chega boi, o preço cai. Mata vaca, pá, falta bezerro, o preço só pá. Então é a vaca que manda no ciclo, ok?
A quantidade de bezerros ofertados, que no final vai bater lá na ponta, na indústria e tal. Beleza? Isso vai acontecer de novo. Só que assim, agora a gente está tendo que lidar com situações outras. Na pandemia, a gente teve um evento, né? Foi bem na 19, 20 ali, a gente teve uma virada de preço muito forte, muito rápida. O que aconteceu? Impactou diretamente no consumo. Hoje nós vamos falar que a população brasileira está consumindo aí perto de 30% menos carne bovina do que ela consumia em 2019. Um número próximo disso, certo? E o que aconteceu? Nesse período, as pessoas aprenderam proteínas alternativas, desde o ovo, o frango, o suíno. Suíno também. Certo? Aumentou muito. O suíno aumentou absurdo. Certo? O que acontece? Por mais que o preço da carne no varejo caia, houve uma mudança de comportamento. Criou-se uma nova cultura. O cara, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu como porco. Hoje, estou a fim de fazer um churrasco. Hoje você vai no mercado, tem vários cortes de suíno e tal, ok? Então já teve uma mudança de comportamento que já impacta, certo? O próprio ovo aí, tá vendo? E agora ainda, nesse momento, nós estamos vivendo momentos de dúvida em relação, por exemplo, à gripe aviária. A China não ficou lá 30 dias sem comprar frango? O Japão, perdão. Pois é. Certo? Porque, nós estamos na iminência. O frango foi para onde? Foi para o mercado interno. Ficou mais atrativo, ficou mais atrativo, tal. E outra coisa, no caso da cadeia da carne, o varejo em si, ele é muito resistente a abrir mão de margem. Ele é muito resistente a abrir mão de margem. Até mesmo porque essa abertura de margem para ele, ele não consegue repor ela tão rápido. Sim. Sim. Tá? Sim. Então, assim, às vezes a gente estava conversando essa semana, né? Não te interrompendo, mas a gente conversando essa semana, o cara, poxa, mas o varejo não baixou tanto quanto a arroba do boi gordo baixou. E o que você ouve muito do varejo é o seguinte: a gente sabe que vai ter virada de ciclo. Só que o cara não sabe quando. Então, assim, eu prefiro, nesse momento, e aí, é claro, isso impacta diretamente na gente, tá? Mas aí a gente tem que entender que é uma decisão que não tem como a gente, né, influenciar de forma tão direta. Claro, existem algumas situações, dá uma segurada um pouco mais, mas você tem uma pressão de boleto chegando, enfim. Então o cara fala assim, o varejo, poxa, eu sei que vai ter essa virada. Então o que é que eu faço? Eu tenho que recompor margem, eu tenho que manter minha margem. Porque na hora que isso virar, e cada vez mais está mostrando que toda virada de ciclo ela está sendo cada vez mais, mais forte. Mais aguda. Mais aguda, a expressão é essa, mais aguda, tá? Ele não consegue, na mesma velocidade, recompor margem. Então, assim, aí é aquela situação. O varejo, o setor varejo, tá? Ele está entendendo isso e está tomando as decisões que cabe a ela fazer. Cabe a gente, como pecuarista, tá? Perceber outras possibilidades. E uma dessas, assim, as possibilidades são inúmeras. São inúmeras do que você fazer. São inúmeras. Você acelera, você tarda. Só que você tem que estar preparado. Ponto. Tá preparado. A gente tem que voltar naquela situação do planejamento, entender ele e falar assim, poxa, eu posso, né, deixar um pouco mais lento, que a depender da situação é extremamente interessante, como eu posso, como a Alexandre falou, deixar ele um pouco mais rápido se eu enxergar que tem ambiente de mercado para que eu possa efetivar essa venda. Então, são situações... E assim, ó, isso está diretamente... Essa velocidade está diretamente ligada à intensidade de suplementação nutricional. Sim. Aí, dentro disso, ela cabe muito bem. Então, tá? inclusive, Daniel... E essa questão de reduzir o ciclo, a gente aprendeu a fazer bezerro, né? Sim. Então, assim, quando você fala que a vaca é que manda no ciclo, mas se falar assim, vamos fazer bezerro, não. O pessoal carpé na IATF e pinga bezerro, então é por isso que encurta, porque você considera que tem que ter vaca, mas você considera que a nossa taxa ainda vamos falar, a nossa taxa reprodutiva subiu muito. Ela ainda é baixa, apesar de ter subido. Não, sim, subiu. Ela ainda é baixa. É baixa. Mas era mais difícil. Mais do que a taxa reprodutiva, é a taxa de desfrute do nosso rebanho. Sim, mas aí impacta de tudo, né? Tá? Mas eu te falo assim, há um tempo atrás, vou falar 10 anos, 15 anos, quando a IATF não era tão forte, a retomada do ciclo ela demorava, porque para retomar esse estado de nascimento de bezerro, talvez não era no mesmo ritmo, a mesma produtividade. Quantos e quantos rebanhos trabalham em cima hoje de precocidade sexual? Sim. E você encurtando categoria, encurtando geração. Você acelera o ciclo hoje justamente pelo próprio modelo de produção, né? Por exemplo,
há 15 anos atrás. Aí, pô, o cara que matava boi de 2 anos era o cara mais eficiente. Hoje ele é só mais um, certo? Hoje é o padrão, certo? O boi lá de 2 anos, 18 arrobas, é um padrãozão já é quase uma média, vamos dizer. Certo? Fora quem não faz isso que está na dispersão. Ou para mais ou para menos. Mas, enfim, a velocidade do ciclo, de retomada do ciclo, ela é mais por causa justamente dos indicadores zootécnicos que melhoraram muito. Mas você tem fatores outros assim, cara. O que manda mesmo é a relação entre abate total e abate de fêmeas. Sim. Isso é o que manda, certo? Porque tem que existir a fêmea para gerar um indicador zootécnico. Exato. Certo? Tudo bem, eu vou... começou a faltar a fêmea, o bezerro começou a subir, tudo bem, eu vou recompor o rebanho de fêmeas muito mais... Por isso que é uma das coisas, né? Do que, sei lá, 5, 6 anos atrás, hoje eu recomponho mais rápido. Então, pô, o ciclo vai virar mais rápido, certo? E outra coisa, além da própria questão produtiva, tem o fator informação. Vamos dizer esse ano, poxa, o preço caiu tanto. Cara, qual a surpresa? Qual a surpresa? Você só não sabe onde que é o fundo. Que é o difícil. Que é o difícil. Toda hora você acha que bateu o fundo, mas não. Por exemplo, o que a gente acompanha muito... Chega ao fundo. Não chega. Sabe por que não chegou ao fundo? É muito simples, cara. É uma informação pública. É simplesmente falar assim, como é que está rodando o contrato futuro de outubro? Foca nele, que é o principal contrato da Bolsa. É isso. Cara, hoje ele trabalha... E a gente compara com o preço CPEA. Hoje ele trabalha abaixo do físico. Ele trabalha abaixo do físico. Pronto, o que ele está gritando para você? Está sinalizando, cara, vai cair. Vai cair. Se no futuro tá assim, imagina. Isso. Hoje eu tenho assim, e no futuro parece que vai estar pior, então o que eu tenho que fazer? Aí usar a estratégia, eu tenho que pensar. Aí vamos lá, no caso da cria em si, pô, eu tenho uma visão. Qual é a minha visão? Cara, uma hora vai faltar bezerro. Pode ser que demore mais um pouco, tal, mas vai faltar. Ótimo, eu tenho uma visão, pessoal, tem uma visão que daqui a 2 anos, dentro de um ciclo normal, vai começar a retomar. Não vai ser o pico. Mas vai estar melhor que o que está hoje? Opa, com certeza. Com certeza. Aí o cara se prepara, igual ele falou. Corta a recria hoje, já meto vaca em reprodução, compro vaca de 2ª, 3ª cria, novilheirado, já meto em reprodução. Coisas do tipo. Ou pego, no caso nosso lá, a gente pegou, fez uma desmama forçada, porque lá não tinha cripe nada, tiramos bezerro com área de escape, fornecemos 0,3 com primeiro no pasto, agora está começando silagem com a parte de silagem de milheto, tal, mas foi uma estratégia, foi definido, mas nós estamos definidos por causa do que vai acontecer nesse semestre? Não, nós estamos com a visão lá em 2025, certo? Acreditando o quê? Lógico, em algum nível de risco você tem que tomar, você não consegue... ganhar só, muito tranquilo, né? E aí entra numa parte bem interessante, né? O ciclo, como a gente já falou, ele vai acontecer, ele é cíclico, é certeza que ele vai acontecer. E a gente precisa saber tomar conta dos nossos indicadores dentro da fazenda, né? Ser eficiente para você passar de maneira mais suave as tempestades. Mas tem questões assim, Rodrigo, tem questões desde da própria atividade, vamos dizer, no Brasil em si, geral, ou talvez até no mundo, ela é totalmente desarticulada, né, cara? Por exemplo, se você pegar a cadeia do frango, do suíno, por que eles vão tendo mais sucesso? Porque eles são altamente organizados, né? Como, vamos dizer... A cadeia é estruturada, a cadeia é firme, a cadeia é alicerçada, né? A cadeia do bovino de corte, cara, ela vou falar assim, ela roda do jeito que rodava, sei lá, 100 anos atrás. Meu boi tá pronto, eu pego aqui e vou ligar nos frigoríficos. Certo? Vou ver quem paga mais. Eu começo naquela briga com o cara, R$1, R$2, R$1, R$2, né? Aquela confusão, certo? Cara, principalmente operações em escala, isso nem existe. Vou pegar, sei lá, pegar até o confinamento de vocês, 15 mil cabeças. Cara, o que interessa é caminhão encostando no embarcador, cara. No final a gente vê o PM que deu. Nossa. Por quê? A conta no confinamento, como a gente estava falando naquela hora, é aqui, cara. O negócio está acontecendo lá. Está acontecendo lá. Né? Não, está acontecendo. Tempo é dinheiro. Não, é porque é o seguinte, o boi está encostando no coxo. Ele está comendo. A ração custa centavos, sei, mas são milhares de centavos. Muitos centavos. Certo? Daqui a pouco vira 6-0 esse negócio aí. Você entendeu? Vira 1 milhãozinho para lá. Então, assim, às vezes o cara também tem que entender e falar, cara, a gente está no negócio... Eu tenho até uma história interessante. Na época eu trabalhava com consultoria, numa fase dessa do ciclo, bezerro caro. Aí eu tinha um cliente que ele tinha 1 ou 2 fazendas próprias, mas o grosso era arrendamento e engordava lá 60, 70 mil cabeças por ano. Eu considerava bem grande. Sim. Aí era o pai e o filho. Aí eles começaram a discutir a questão de vir para cria.
sabe? Aí o pai dele, já um senhor de uns 70 e poucos anos, o cabelo branco pesou. Ele falou, olha, é o seguinte, cara, tudo bem, você tá vivendo um momento aí, você acha que... Ele falou, quantos momentos desses você acha que eu já vivi? Certo? E tá aí você, seu irmão, muito bem criados, criamos patrimônio e tal. É isso que a gente faz. O que interessa é o que a gente conseguiu até agora e não neste momento. Certo? Então, mas aí passa naquela situação, né? Entender que, assim, ó, a efetividade da lucratividade, tá certo? Ela não se dá em um ano. Sim, sim. Ela se dá em um período. Mas vamos aproveitar essa discussão aqui, que ela esquentou, né? Falou do ciclo aqui e o bicho pegou. Que mitos, que mal entendidos vocês andam escutando por aí, que fazem, não, vamos esclarecer. O que vocês mais escutam? Rapaz, eu vou falar. Porque quando o produtor não está encaixado em pensar que é longo prazo, ele não entende que o ciclo vai subir, vai levantar de novo. Todo mundo sabe que 25 ou 26 vai subir, que 29 tem a possibilidade. Esse é o problema, que você sabe. Novo. Assim como eu estou retendo o vácuo, o outro vai reter também. eu acho você tá entendendo? Por isso que eu estou falando, sim. A velocidade, tanto a saída do fundo, do jeito que as coisas estão acontecendo hoje, cara, eu não sei, eu uso muito exemplo da IA. Sim. Se qualquer pessoa vai lá e fala assim, explica para mim o ciclo pecuário no Brasil, ela escreve todo o texto lá para você. E se tiver nesse momento? Por exemplo, eu já peguei e fiz um exercício que eu achei muito interessante. Renda variável, né? Você pega os resultados das empresas lá, aí você pega, copia ele e joga lá na IA. Interpreta para mim. Cara, gera todos os indicadores para você. Ele comenta, a empresa é endividada, não é, tá bom, tá ruim, não sei o que, esse indicador aqui, tá. Ela faz. É interessante demais. Então, tô falando, por isso que a velocidade das coisas... Não é só eu que tenho essa informação, é público, cara. Tá pública. É público. O que depende de você é a ação. Mas assim, o principal medo que a gente ouve é o seguinte: é óbvio, você está num momento de baixa de ciclo pecuário, você diminui seu faturamento. Aí qual a principal ação da maioria das pessoas? Diminui o desembolso. Sim, mas é natural. Sim. Tranquilo, né? Só que assim, a forma de você diminuir desembolso, existe várias formas de fazer isso. A primeira forma é o seguinte, você faz uma relação, vamos supor, se você tem uma fazenda de recria e engorda, que você tem naquele momento 1.000 bois comendo no sistema de semi-confinamento, 5 quilos de ração, tá? Primeira ponta que você faz é o seguinte, poxa, para de dar ração. Não, peraí. A conta é a seguinte, eu tenho que diminuir o meu custo como um todo porque meu faturamento diminuiu. Beleza, fato. Só que existe uma outra situação que você pode fazer. Será que, pelo preço desse boi, numa relação de troca de 2,3, não seria interessante você vender esse boi mais rápido possível, comprar um bezerro e com o mesmo dinheiro você suplementar menos esse bezerro? Olha o tanto de benefício que nesse momento, é claro que você tem que entender que isso é uma coisa momentânea. Você estaria fazendo o seguinte, você vai estar fazendo a relação de troca de boi gordo terminado para bezerro. O primeiro impacto que isso te dá é o seguinte, é diminuição de lotação. Quando você diminui lotação, você tende a aumentar o ganho individual. Sim, persistência da pastagem. Se eu tenho uma melhor situação, tá, de você ter um melhor ganho individual, isso vai me proporcionar, tá, a poder investir menos. E se eu entender que depois da nutrição e da compressão animal, o outro impacto grande no seu fluxo de caixa, no seu desembolso, é a manutenção de pastagem, e que você, naquele momento, você diminuiu a sua lotação, você aumenta a sua persistência de pastagem e o mais interessante, você diminui o seu desembolso e manutenção no próximo ciclo. Não, acontece o seguinte ainda, Daniel. Abre uma opção seguinte, cara, eu comprei o bezerro barato. Quando o mercado começar a retomar, eu tenho boi magro. Eu posso liquidar boi magro com margem. Certo? Aí você abre precedentes de leque. Então, assim, eu gosto muito de falar a expressão falsa verdade, mas não existe, né? É contraponto. Mas é o seguinte, não, você tem que diminuir o seu desembolso. Isso é óbvio, tá? Ninguém tá falando que não tem que fazer. Mas existem outras estratégias para que você faça isso de forma mais inteligente. Porque o que o Alexandre falou, a informação ela é pública. O que a maioria tá fazendo é o mais fácil.
Você entende? Sim. Mas o exercício de você entender, tá? O caminho, a rota que você pode fazer isso É que é o segredo, né? é o segredo. E aí vai passar de forma inevitável pelo planejamento, tá? Assim, Morre no planejamento. não tem que morrer, cara, porque assim, você pode fazer tudo isso, tá? Mas você tem que entender que, ó, essa opção de você vender boi magro no momento de aumento de ciclo, você tem que entender também da entrada e você tem que entender que tipo de mercadoria, qual é o tamanho desse boi para poder absorver essa opção de venda, de faturamento. Então, assim, primeiro mito, né? Esse primeiro mito é esse fato. Eu tenho que diminuir de forma drástica a suplementação. Não. Você tem que melhor aproveitar o que você tem de desembolso. Porque é o seguinte, se você fez o seu planejamento, o recurso que está sendo feito naquele momento aplicado num semi-confinamento, como foi o exemplo, tá certo? Ele já existe. Sim. Tá? E você vai fazer uma correção de curso. Certo? Então, assim, você vai fazer aquilo que a gente falou. Recompõe margem, segura desembolso, tá certo? E aí, depois que você fizer isso de uma forma inteligente, mas é claro, você tem que saber, como a gente conversou, em sistemas de ciclo completo, tende a não ter prejuízo, tende a ter margens pequenas, porque isso gira dentro do próprio negócio. Quando você trabalha com setores cada vez mais, com segmentos na bovinocultura de corte, que você precisa ter uma influência maior do mercado, como é o caso da recria e engorda, você tem um impacto um pouco maior nessa questão de prejuízo. Mas você entendendo, tá certo? O quanto de prejuízo isso vai te dar. E você recompondo e reestruturando um desembolso que já estava programado, eu garanto a você que na maioria dos casos você vai conseguir empatar. Tá? Então você vai andar de lado. Mas que num futuro breve, tá? Num futuro breve, você vai conseguir uma ampliação de margem. Se estiver bem posicionado, consegue. Mas essa é a visão, mas o grande mito para mim é justamente a palavra eu não sabia. Opa, como eu verdade. não sabia? Como, cara? Tava escrito aí para você, todo mundo te disse, todo mundo te avisou. Então não existe. Aí sim, porque o fato de saber, eu me planejo. Sim. Aí, lógico, o Daniel fez várias sugestões de estratégia aí e tal, mas aí é cada um dentro do seu negócio. Entender seu negócio. Entendeu? Por isso, quando perguntou a tecnologia, cara, não existe a mágica. Não existe. O que funciona para você não funciona para mim, o que funciona para mim não funciona para você, e você vai achar uma coisa que ninguém nunca usou e tal. Mas é dentro da sua história. Cada um tem a sua. E que na maioria dos casos as inovações necessárias é fazer o que você nunca fez. Exatamente. E que já está, de alguma forma... Estão validadas, mas ela validadas para o seu processo. Ponto. Às vezes a inovação está no seu processo. Exatamente. Ela é validada, a informação está disponível, está validada, mas eu nunca fiz. É exato. Então, por algum motivo, será que... Para mim é inovação. Isso é inovação. Eu tô fazendo diferente. E a consciência que existe é o seguinte, não existe nada que você vá fazer, por mais simples que seja, que você não assuma algum nível de risco. Inclusive é característica empreendedora, né? Você não tem como ter sucesso sem, tipo assim, opa, é tudo certo e tal. Não é. Não existe. Não existe. Alguma coisa vai acontecer. Aí vai de... É porque, assim, às vezes, talvez... Apesar da gente estar, acho que numa mudança de geração, até eu vinha falando contigo, né? Você tem os mais jovens assumindo e tal, e tem uma dinâmica diferente, mas enfim, a pecuária de corte especificamente, ela é uma atividade ainda, em grande parte, muito tradicional, que o cara faz o que o avô fazia, o que o pai faz, certo? Então, assim, vamos dizer, a inovação que até você citou, talvez esteja aí. Talvez, vamos quebrar paradigma, tabu e tal. E por isso, assim, que o grande mito é eu não sabia, não existe. E, assim, você não pode ter certeza, mas você sabe que existe. Tem muita gente que não sabe não tem noção de nenhum indicador da propriedade, né, na pecuária ainda. Então, assim, como é que se o cara não sabe onde ele mas, tá... Rodrigo, o cara assiste jornal. Se ele não sabe onde ele tá, como é que ele pode traçar uma estratégia, como é que ele pode fazer alguma coisa? Então, acho que as pessoas, a pecuária, ela tem que se profissionalizar. Tem acontecido isso nos últimos anos, a gente tem visto uma evolução muito grande em relação a isso, mas ainda tem pecuarista que... Tomara de decisão continua sendo indicador. Mas, cara,
Mas assim, a informação está disponível. Tá mas disponível. saber aonde que eu faço o desembolso, Mas, ó, a gestão do desembolso. esse fato de falar o seguinte, tem pecuários que precisam evoluir, é verdade. Assim como tem pessoas em outros setores que Sim, precisam claro. evoluir também. Não, Claro, claro. Você tá entendendo? Então, assim, o que a gente, na verdade, a gente entende muito nesse caso é porque cada vez a pecuária está se aproximando mais de outros setores, mais nervosos, né? Com mais variações durante um período. Tá? E assim, essas pessoas que estão entrando, que estão fazendo, elas precisam se adaptar mais. Mas assim, a dificuldade é também entender que toda opção que você tem, você toma risco. O que você precisa entender é o tamanho desse risco, tá? O que você está disposto a perder, se for o caso. São essas situações que vai estar inerente a qualquer negócio, como o Alexandre falou. A tomada de risco é inerente ao empreendedor. Porque assim, ó, até mesmo se o cara for, não, vou liquidar todo o meu patrimônio, a gente ouve muito isso, né? Vou colocar na renda fixa. Tá bonito hoje, né? De 3,5, né? Sim. Mas há 3 anos atrás estava com 2% ao ano. Você paga o quê com Tem isso? título até hoje, assim, que o cara fez lá e tá dentro da operação até hoje. Então, assim, ó, o que mostra é que não existe fórmula mágica. Tá? O que mostra é que você tem que ter cada vez mais, você tem que ter uma interatividade maior com a informação. E assim, o que eu mais me preocupo hoje com a informação, e eu falo muito isso, é o seguinte: não é que falte informação, mas falta o entendimento para a tomada de decisão com aquela informação. Interpretar a informação. Mas então, aí o que acontece? O tradicionalismo talvez cria em alguns momentos a barreira da mudança, apesar que tem aquela, né? Sim, claro. Tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes, né? Então, talvez esses momentos que são os momentos de mudança, inovação. Então, assim, ó, é isso que a gente precisa, entendeu? É esse tipo de bate-papo aqui, essa conversa, esse toque de posicionamento. Como que a gente está aqui numa empresa de nutrição, falando de nutrição, e sabemos o impacto no custo que a nutrição tem. Sim. Como que na visão de vocês seria uma boa abordagem com esse cara mais cético, que não entende que fazer uma estratégia nutricional mais avançada, ou talvez nem tão avançada, mas adequada assim, ao sistema? Como que a gente poderia conversar com esse espectador que talvez está ainda cético em relação à viabilidade da pecuária, está falando até em sair do jogo, a gente escuta isso, né? E tudo. Como que a gente trabalha com essas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto é pedir que ele puxe na memória dele se isso já não aconteceu em algum momento. Tá? E o segundo ponto é entender o quanto disposto ele está, tá, de tomar risco. E de tomar decisão. E porque assim, ó, mudar, ele está mudando. Por mais que ele se fale que é tradicionalista, que não faz, ele muda todo ano. Muda de algum ponto. Um pouco mais, um pouco menos. E aí você tem que entender o que ele está disposto para tal e fazer com que ele entenda essas mudanças. Porque assim, a tomada de risco ele vai precisar. Você começar aos pouquinhos. Tá entendendo? É você entender onde ele está, qual que é dentro da estratégia dele, tá? Qual que são os posicionamentos que de melhor forma ele absorve. Uma coisa muito normal que a gente faz, tanto eu como o Rodrigo, tenho certeza, no nosso dia a dia, é tipo assim, ó, é entender, antes de tudo, um planejamento forrageiro. Quanto de capim você tem, por quanto tempo ele dura? E daí então você chega e fala assim, poxa, você tem ciclo completo? Tenho. Por que você não faz uma opção nesse sentido aqui? Porque, mas eu não quero comprar, vamos supor, que o fato da opção de compra de fêmea, o cara não queira por algum motivo. Então, porque você retém uma parte do seu rebanho, por que não retém um pouco mais naquele ano? Na verdade, é meio que uma investigação, uma aplicação de um questionário, de algumas argumentações dentro da realidade dele, que ele possa entender as possibilidades. E sempre, nunca... Eu acho complicado a gente chegar numa situação e falar assim, ó, a forma de sair dela é esse, tá? Uma única opção. Não.
Você tem que entender as opções, você tem que ser muito claro, direto, mostrar, ó, essa posição você vai fazer isso aqui, vai te dar isso, vai precisar investir isso, as possibilidades de ganho são essas, as possibilidades de perdas são essas, tá? É o cara entender, ter a confiança que você não está naquele momento apenas mostrando a parte boa do que você está propondo, mas sim das possibilidades de acontecimento, porque assim, ó, todo posicionamento empresarial é tomada de risco. Sim. Quem gosta muito de trabalhar na bolsa, né? Ou o cara vai para ações, ou o cara para fundo de investimento, né? Imobiliário, enfim. É você entender. Não tem... Entendeu? Então, assim, o principal passo desse cara mais cético, tá entendendo? O primeiro ponto é falar com ele, ó, as grandes secas, quantas são? O cara ele por ele mesmo já vai falar. E naquele momento você vai perguntar o que é que você fez naquele ano? Eu tive que vender todo o rebanho. Você quer vender de novo todo o seu rebanho? Por que você não antecipa a venda de seu rebanho antes de chegar à necessidade de você entregar a qualquer preço? Isso aí. E aí, Rodrigo, como é que a gente conversa com esse produtor? Cara, um pouco mais cético assim. Então, assim, nós como empresa de nutrição, pensando na caixa de ferramenta que o Daniel falou aí anteriormente, nós somos só uma ferramenta, né? E a gente vê que o pecuarista, às vezes, ele deposita toda a confiança numa suplementação. E como o próprio nome já diz, ela é uma suplementação, né? Acho que o cara ele precisa se preparar bem, se planejar bem para todas as fases do ciclo, né? E esse planejamento ele se passa principalmente por uma produção de forragem adequada, né? O cara precisa produzir a comida dele, né? A gente sabe que grande parte do custo do animal ele está relacionado à alimentação, né? Mas, como eu disse, a suplementação ela vem para acrescentar, né? Vem para desenhar uma estratégia. Aquele cara ele quer, por exemplo, reter uma fêmea, quer emprenhar uma novilha daqui mais alguns anos, utilize a suplementação como ferramenta para ele utilizar, para ele alcançar esse objetivo. Um acelerador, né? Isso. Não, porque na realidade eu acho que vocês estão, assim, a IP é uma boa empresa, o principal acionista é um cara muito sério, alemão, né, cara? Não brinca em serviço, mas enfim, é porque eu acho que vai além de uma questão comercial de vocês aí, que é o seguinte, tem que estar alinhado com o que o cara está pensando. Talvez não tenha a solução mágica para você, não existe mágica. Tem tipo assim, cara, talvez agora você vai trabalhar com farelada, agora você vai trabalhar só com sal mineral, sal oleado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas está contextualizado. Ela não é uma solução para o cara ali de momento, igual... Só para usar o exemplo aí. Pô, eu trabalho com farelada agora, um confinamento. Cara, o cara vai enfrentar desafios tipo de liquidez, cara. O frigorífico não tá comprando, velho. Não tá abarrotado. Tá, certo? Você tem dificuldade até para vender o produto. Opa, então talvez eu tenha que pensar melhor. Então aí eu acho que em cima da pergunta que você fez, não tem a resposta. Na verdade, vamos conversar aqui, vamos ver se... Customização, né? Customizado. Isso aí, bem individual. Isso aí é aquela coisa que só o cara pode fazer por ele mesmo. Não tem jeito. Entender. O que ele está disposto a fazer. Isso é o bacana, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou um zootecnista. Desde quando eu entendi o que era, eu dei consultoria em confinamento uns 3 anos só. Lá eles me ensinaram, cara, que tinha 4 patas e 4 estômagos, velho. Aí eu falei, rapaz, Deus é perfeito, hein? Ainda fez lá botou um monte de micro-organismos dentro dos estômagos lá que faz uma simbiose, uma questão... É tão perfeito que não é possível que Deus não exista, certo? Não tem como ser o acaso. Não tem como ser ao acaso isso, como várias outras coisas. Sim. Mas enfim, cara, acho que eles falaram muito bem a questão do orçamento forrageiro. A primeira coisa que você tem que ter é capim, porque o mais barato é o animal andar, ir lá, colher com a própria boca e tal. Isso é perfeito, sem contar que sei lá, quando começou esses conceitos de confinamento de alta densidade e tal, eu mesmo me questionei, cara, vai virar frango, certo? Até eu falei, eu não sei nem qual o impacto disso na qualidade da carne, coisas do tipo, né, organolépticas e tudo. Então, mas enfim, toda vez que, na realidade, tem que partir sempre pelo que é mais simples, pelo que o animal faz pela própria natureza, certo? Acho que parte daí. Aí, a partir daí, o cara manda a imaginação dele lá, mas isso é o básico. Aí, daí para frente ele tá folgado para tomar decisão, ver o que vai fazer, fecha, não fecha, solta, prende, fica fácil. A gente sabe que a conta na caneta, você falou de matemática, né? Na matemática sempre vai chegar no resultado, talvez não o que você quer, mas você vai ser demonstrado.
E nesse momento que o faturamento está baixando, talvez ele nem tem caixa ou ele está até mesmo gerando cortar o desembolso. Como que a gente argumenta com esse cara? Porque geralmente eu vou fazer uma estratégia nutricional e tudo, eu tenho que o desembolso anda na frente. Como conversar esse assunto com ele? Assim, é delicado, mas a matemática... O primeiro passo é o seguinte. E o cenário ele pode equilibrar essa resposta, né? Como o Alexandre muito falou, tá? A solução ela é customizada. Uhum. Se o cara hoje não tem capital alocado para poder fazer o que ele está fazendo, tá? Algum erro, tá certo? Eu não falaria erro, mas falaria algum desacerto dentro do mercado aconteceu. Seja ele porque ele segurou um pouco mais um animal que deveria ter saído há um tempo antes, ou ele realmente não fez um planejamento. Mas dentro das possibilidades dele, eu preciso desse recurso. E isso às vezes passa, tá certo? Independentemente do que o estoque que ele tem de arrobas. E o que fazer com ele? O que fazer com isso? Com toda certeza ele tem um patrimônio, um ativo grande, assim, apesar do momento ser ruim, de liquidez alta, que é a arroba de boi. Ou arroba de boi, bezerro, enfim. E dentro disso, a primeira situação que tem que se fazer é, como eu falei anteriormente, é customizar estratégias, tá certo? Que realmente o levem a diminuir desembolso, mas que isso não passa pelo simples fato de cortar gasto. Gerar melhor resultado, talvez, né, Daniel? Gerar melhor resultado, melhor alocar dentro do planejamento forrageiro que ele tem naquele momento. Porque assim, ó, eu vou te dizer mais. O principal ativo dentro de uma propriedade é a forragem. Porque eu tenho hoje clientes que na sua estratégia conseguiu se desfazer um pouco antes desses animais e que hoje são tomadores. Sim. Compradores no mercado difícil. E aí, nesse caso, ele pode. Aí você tem, abre um número possibilidades. Eu vou comprar? Vou comprar à vista, vou comprar a prazo, vou pegar na parceria. Vou comprar mais novo, mais velho. Vou comprar mais novo, vou comprar mais velho. A principal situação que a gente precisa entender é que ele tem ativo. Possa ser que ele não tenha um ativo monetário, vamos dizer assim. Não sei se eu posso falar isso, mas não tem dinheiro em caixa. Mas eu garanto a você que ele tem algum ativo que a gente precisa fazer naquele momento uma equalização de entrada, tá certo? Até mesmo para poder fazer uma melhor gestão do seu desembolso. Mas é assim, ó, Daniel, só para fazer um parênteses aqui. Tem uma questão que a gente chama de microgerenciamento, né, cara? Que é o cara que gerencia a nota fiscal. Tá? O cara que fica preocupado com a nota fiscal, ele esquece do resultado. Porque isso gera um conceito muito básico, mas as pessoas esquecem dela. Às vezes R$1 é caro e às vezes 1 milhão é barato. Sim. Depende do que te traz de retorno. Se eu gastei R$1 e não me trouxe nada, é caro. Se eu gastei 1 milhão e me trouxe 3, 4 bilhões, pô, muito bom. Sim, claro. Aí é o bom uso do recurso, certo? De qualquer recurso. Principalmente nesse caso, nós estamos falando do dinheiro, do capital, certo? Aí sim, mas eu acho, né, dentro da estratégia comercial de cada um e da estratégia de produção, do momento que o cara está vivendo, é, na realidade ele enxergar lá na frente. Por isso que a gente volta lá a bater no planejamento. Né? O planejamento é uma frase que é bem engraçada. Aquela assim, ó, se eu planejar, eu posso errar, e se eu não planejar, eu posso acertar. Só que as possibilidades mudam muito. Mas é isso. Tá evidente, tá evidente. Se você chegar em uma situação onde você não tem nada, não, tem alguma coisa a fazer. Nesse ponto que você tocou que eu queria. Não, tem alguma coisa. Não tem bola perdida. Não tem. Vamos lá. Rodrigão, para você aí, vamos começar a olhar para frente agora. Vamos lá. Acho que a gente contextualizou bastante aqui, em termos de ciclo, de estratégia, e essa palavra plano ela já saiu aqui umas 30 vezes. Sim, claro. Planejar é o planejar. Né? Mas responde aí, o produtor que ainda não se atentou, que ele precisa fazer tomar uma estratégia nutricional para se adequar a esse momento e tudo. Por onde começar? Qual seria o primeiro passo que esse produtor deveria olhar?
Sim, pensando numa estratégia exclusivamente nutricional, esse planejamento ele deveria ter sido pensado um pouco Sim. antes, né? A gente está passando por um momento agora, no local onde nós estamos inseridos, um momento de seca. Né? Então, esse cara já teria que ter se planejado, ter forragem para esse período de agora. E além do mais, o cara que consegue ter um bom planejamento forrageiro, consegue ter forragem num período desse, ele pode se dar o luxo de utilizar menos suplemento. Entendeu? Então, assim, e mais do que isso, ele pode categorizar. Se ele não tiver feito o planejamento, por onde que ele começa? Vamos lá, ele fala assim, cara, eu não planejei e pronto, eu estou na situação. Eu preciso fazer algo. Qual é a primeira coisa que ele tem que olhar? E agora ele tem que saber onde é que ele está, né? Saber as categorias que ele tem, né? Saber utilizar a suplementação de forma inteligente dentro da propriedade. Talvez suplementar melhor aquelas categorias que vão ficar na propriedade, né? Tentar diminuir rebanho, tentar de alguma forma, a gente sabe que o mercado ele não está favorável para a venda, né? Mas a gente pode abdicar de técnicas como já foi citadas, né? Vender categorias, desfazer de categorias mais pesadas, adquirir categorias mais leves, que consomem menos pasto, são estratégias que o pecuarista ele pode estar adotando para passar por esse momento. Né? E até porque suplementar categorias mais leves também é mais barato, é mais tranquilo. E aí nisso, né, tá um momento interessante, né? Você tem os grãos com menor preço, né, menores cotações. Uma vez se casa perfeitamente dentro da sua estratégia. A relação Eu tenho um cliente, tá boa. tá boa. Então assim, eu tenho clientes hoje, por incrível que pareça, que eles estão dentro da estratégia dele, é claro, tem um perfil comercial muito bem afinado. Eu tenho um cliente hoje dando 1% para bezerro. Para bezerro. Para quê? O boi magro. E aí vamos para E sabe em que momento? Segundo semestre do ano que vem. Não, ele tá pensando, porque assim, como ele tá comendo pouco, ele tá pensando no animal de janeiro. De dezembro a janeiro. E aí entra naquilo que a gente começou. Se você puxar um histórico de cotação, os melhores preços de bezerro, claro, sim, na maioria dos casos, se dá em janeiro. Dezembro e janeiro. Entre safra. E tá chovendo. E tá chovendo muito que você tem um aporte forrageiro alto. Então, assim, ó, olha que interessante. Ele vinha de uma situação, aí a gente encurtou o período de estadia desse animal em conversa. A gente, Daniel, tá muito ruim de vender, mas tá muito bom para comprar. Tá entendendo? E aí, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, bora. Eu diminuo meu tamanho de bezerro, aumento minha suplementação, eu aumento meu desempenho médio, tá certo? E aí eu saio de um ciclo de 6 meses para um ciclo de 60 dias, ganho um pouco, mas num período pequeno, porque lucratividade é o quê? É faturamento menos por a tempo. despesa. Lucratividade, a rentabilidade. Não é isso? Rentabilidade, desculpa, rentabilidade. Rentabilidade é. O tempo como é rentabilidade. Certo? Então, assim, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos trocar isso aqui. Então, a gente fez um ciclo mais curto, e aí, é claro, aí você comprar um animal. Só exemplos, tá, gente? São situações, isso é um exemplo real de um cliente nosso, tá? Então, assim, poxa, eu vou comprar 100, vou fazer isso, aí eu descarto 50%, 60%, fico com 40%. Esses 40% aqui vão ser o reflexo do animal, do entendimento do planejamento do animal de dezembro, janeiro e fevereiro. Certo? Então, assim, ó, é uma situação de fazer. Mas, mais uma vez, de novo a gente está falando, né, de planejamento. Sim. O planejamento foi a palavra da mesa aqui, né? E assim, eu fico impressionado porque o planejamento, aqui nós estamos falando do nutricional, mas na verdade é o planejamento do negócio. A Agro10X ela tem foco no marketing e vendas. E por incrível que pareça, as empresas não têm um plano de marketing e vendas também. Sim, claro. E isso tem me deixado, né, talvez impressionado. E é onde a gente tem trabalhado agora e ajudado. A gente tem trabalhado com muita empresa de genética. E o que eu observo? O cara faz o planejamento do próximo evento. Vamos planejar o próximo leilão? Mas ele planeja as ações do ano, ele planeja o próximo evento comercial, o próximo evento. Quantas vezes você marketing. foi em uma empresa, parece uma besteira, mas é para você entender onde o diagnóstico, onde você está entrando. Quantas empresas você já foi que a missão está escrita na parede ou em algum lugar? Quantos lugares você já foi? A maioria delas tem. Tem. Não, porque assim, o que eu ia falar, porque a maioria, na realidade, na minha opinião,
é que não tem um planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico é justamente assim, quem eu sou, para onde vou. Exato. Então, o cara que não tem um planejamento estratégico, quem eu sou, para onde vou, ele não consegue nem essa... Isso eu tô falando assim, Não consegue construir a ponte. Não, é porque ele não planeja nada. Ele não sabe para onde ele está indo. Amanhã é outro dia, eu vou viver ele. É isso. E tal, eu vou vivendo eles cada dia. Aí no dia que dá uma zebra, opa, deu zebra por quê? E o ponto também, Alexandre, que a gente era tradicional e a gente está fazendo força para que mude, é que o planejamento estratégico ele era feito de maneira top-down. Sentava 2, 3 ali, que é a diretoria da empresa, desenhava o planejamento estratégico, está aqui. Não pode, é totalmente participativo. E hoje a gente vem defendendo a bandeira do planejamento estratégico integrado. Onde a gente faz, de repente, tem momentos que eu estou fazendo o planejamento de maneira imersiva, tem lá o gerente da fazenda, o cara do curral e tem um cara de financeiro, de cobrança, de logística, ou seja, toda a perspectiva da empresa dentro. E assim, na unha, no post-it, opa, vamos contribuir, fazer, é assim vamos mesmo. contribuir, pregar na parede e vamos contribuindo. E aí, definição de proposta de valor, como é que realmente essa empresa resolve o problema daquele cliente. O Daniel falou bastante sobre isso, né? Como resolver de maneira customizada? Preciso entender a minha proposta de valor. Claro. Né? E como que isso desdobra em análise de cenário, que é o que nós estamos fazendo aqui. E dali sim eu vou eleger quais projetos eu consigo pôr num plano de ação integrada e aí sim eu conseguir acompanhar a evolução desse planejamento. Exatamente, não é igual eles, não é só vender sal mineral, vamos dizer assim, não. Peraí, nós temos que saber o que nós estamos fazendo e para nós estamos indo. Então, o principal problema é a perpetuidade. Então eu estou assim... O principal problema de qualquer empreendimento é a perpetuidade. Estou gostando da conversa porque reforçando o planejamento. E assim, a partir do momento que você soluciona ou tem possibilidade de solução do perpetuamento dessa situação, você começa a abrir outras, né, situações de possibilidade de ganho. Isso. E assim, a gente falou que a pecuária não é uma atividade de um ano. Né? Nós passamos por um ciclo. Será que esse planejamento ele tem que ser só no ano? Nós vamos entrar para uma época de chuvas agora. Será que eu tenho que me preparar na chuva agora só para a seca do ano que vem? Exato. Então, assim... Certo, basta lembrar que um bezerro é de 17 para 18 meses só para entre a concepção e a desmama. Maravilha. Então não tem como. Vamos olhar um pouquinho para o futuro. Quando a gente fala aí de inovações e dentro do mundo da nutrição, o que a gente tem de novo? Ou talvez o novo é o antigo de alguém que já está validado? Como que a gente olha para as coisas mais recentes em termos de estratégias, em termos de produto, que possa ajudar aí a vida do produtor? A minha vontade era chegar aqui e entregar, né, isso com 2 palavras. Não, é isso. E assim, infelizmente, é dizer assim, ó, a gente tem diversas possibilidades. Tá? A gente tem, mais uma vez, a gente vai passar pelo planejamento, pela customização, pelo entendimento de cenário específico, para pensar muito da propriedade, da pessoa em si, porque às vezes você está conversando com um empreendedor rural que ele divide a sua atenção com outro empreendimento. E que você pode até chegar para ele e falar assim, poxa, por que não desacelerar um pouco isso aqui, acelera um pouco de lá e depois você volta acelerando nesse outro momento aqui que você tenha. Então, assim, as inovações, eu acredito muito o feito ser melhor que o perfeito. Tá entendendo? Eu acredito muito no feijão com arroz muito bem feito. Tá entendendo? Das pequenas coisas como a síndrome do coxo vazio, você ter a suplementação correta, tá certo? Você entender que a depender do nível de suplementação que você imprima dentro do seu rebanho, você vai precisar de uma mão de obra, tá? Qualificada a um ponto que possa, né, aportar esse desempenho. Você vai ter que entender que dentro do que você possa ter aquilo ali, o seu planejamento forrageiro, a sua disponibilidade de forragem, tá? Ela seja uma possibilidade para poder você implementar, acelerar, porque a suplementação nada mais é do que como se fosse um pedal de acelerador. Você pode acelerar e imprimir velocidade, tá certo? Como você pode, em algum momento, desacelerar visualizando uma passagem de ciclo. Então, assim, o que eu posso garantir
é que, tipo assim, Alexandre, além de consultor, é cliente também, amigo, tá? E assim, é dizer que, antes de tudo, nós da IP Agro estamos aqui para poder compartilhar dessa dor, tá? Do pecuarista, desse momento, e poder trazer para ele soluções customizadas para que isso aconteça e ele consiga sair da melhor forma possível. Ou no pior dos cenários, que ele tenha o menor prejuízo possível. Sim. Ou que ele possa, na verdade, pegar a sua lucratividade e deslocar ela nesse momento para um momento um pouco mais à frente. Tá? O cenário é difícil, mas tenha certeza que tem solução. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que falando de inovações, nós já estamos aqui. Sim, claro. Na sede da IP Agro, trazendo e gerando inovação, né? Levando informação, conteúdo, para que o produtor lá na ponta, o cliente, o parceiro, possa melhorar suas reflexões, a sua base de informações, quem sabe até as suas decisões do que fazer, né? Lembrando que nós também faremos ainda aí nessa nossa vinda, nessa estada aqui na IP, o raio-x da IP Agro. Nós ainda vamos mostrar vaca, vamos mostrar boi, vamos andar aí ainda. Então, quem está nos acompanhando aí, fique atento, porque já sai o raio-x da IP Agro aí. Você vai mostrar, eu acho que você vai mostrar, na minha opinião, é o projeto mais... Sempre eu cito aqui a IP. Aqui. Bacana. Para mim, nós estávamos falando de inovação, para mim é o projeto mais inovador aqui do oeste da Bahia, porque há muito tempo, o cara é alemão, né, cara? O cara pensou direitinho. E ele foi na frente porque ele trabalhou um conceito, né? Não é tão velho, que se usa muito, mas ele enxergou isso muito rápido, que foi o conceito de economia circular, né? Aqui o interessante, quando a gente conhece o projeto aqui, escuta a história do projeto, o mais legal é que, vamos dizer assim, nada se perde, tudo se transforma. Sim. Né? O cara vai desde produzir o boi ali até geração de energia. Um biodiesel lá que ele não conta para ninguém como é que ele faz. Né? A indústria de farelo, eu acho bem interessante. Então, a IP aqui, assim, nesse aspecto inovação, vamos dizer, ela talvez assim, ela aqui do oeste da Bahia, no meu entendimento, é o projeto mais inovador. Tá? Tem outros. Sustentabilidade aqui é um fato. Exatamente, né? Não é a máquina. Exatamente. E aqui, por que a inovação? É um conceito mais profundo de inovação. Não é uma máquina. Não é uma máquina autônoma, não é isso. Sim. É o próprio conceito mesmo. É a estruturação dos processos produtivos que vão desencadeando no próximo passo do negócio. O projeto está a inovação está no projeto, certo? Eu tenho um boi que vai sair daqui, por exemplo, que vai produzir a energia dele aqui, o alimento dele aqui, tal, e vai chegar lá na gôndola do supermercado da IP. Sim. Vai passar pela indústria, tal. É porque assim, hoje está muito na moda a questão de ESG, né? Isso. Todo mundo fala, tal, não sei o quê, certo? Mas não tem ninguém abraçando árvore, tá? A sigla do momento. Mas não tem ninguém abraçando árvore, não, certo? É extremamente capitalista. É, na realidade, a visão de negócio, certo? Justamente porque os conceitos estão mudando. Algumas evoluções são realmente necessárias, outras eu acho que tem que ter um entendimento melhor do momento de cada um, tal. Mas, enfim... Eu acho assim que no caso da IP aqui, ela está indo muito já nessa linha e não sei se ele já teve a visão, né? O Stefan vai muito na Europa e tal, então ele já entendia, ele conversa com possíveis clientes e tal. Eu acho que talvez ele já escutou do cliente e falou, cara, nós queremos assim. Sim. Certo? Daqui a pouco estão medindo a pegada. A conta tem que fechar. Tem que fechar, certo? Não é a conta financeira, é a conta... do crédito de carbono. Sim, mas eu sou franco, ninguém está fazendo isso porque o carbono, porque é bonito, cara. O cara está fazendo isso porque rentabiliza o negócio do futuro. Não, porque rentabiliza mesmo. Pela evolução, pela perpetuidade. Exatamente. A sustentabilidade é justamente a questão do planejamento. Assim, cara, onde que a minha empresa tem que estar daqui 10 anos? Você tem que pensar assim. Exato. Aí a primeira pergunta é, cara, eu vou existir? É a primeira pergunta, ela é básica. Eu vou estar aqui? Eu vou estar aqui? Eu vou estar aqui? E entendendo que talvez, como a velocidade das coisas são rápidas,
Cara, você está hoje na prosperidade, daqui a um ano você pode estar... Você corre o risco de estar fora do jogo. Fora do jogo, porque não teve um mínimo de visão ali. Então, assim, no caso, a IP aqui, eu sempre achei, não é porque eu estou aqui no podcast ou fortalecendo a marca deles, mas é porque é um projeto legal mesmo, certo? Como falei, vai desde o boi, a produção do biodiesel, energia. E outra coisa, ele articulou a cadeia. Por exemplo, o caroço de algodão chega ali, ele não pega o telefone aqui, me vende um caroço. Não, ele já tem os fornecedores, já tem contrato, já chega, já tem troca, já faz bater, já faz... Eu acho interessantíssimo. Com certeza. Interessantíssimo. A dinâmica. A dinâmica, exata, né? Trabalha todo o conceito de economia circular aí. Rodrigo, e aí, em termos de inovações aí, pra gente Wagner, encerrar pensando em inovação, eu tô com os meninos, né? Quando eles falaram aí que a gente tem diversas ferramentas, né? É claro que pelo próprio ciclo, algumas delas foram freadas, né? A questão de intensificação, a gente já viu, o Alexandre citou aí a questão de desmame precoce, pensando lá na frente, já fazendo um planejamento para ter bezerro lá na frente, né, em 2015. O Daniel citou também o exemplo de um cliente que está dando 1% para bezerro, que é mais rentável. Então, assim, eu acho que essas seriam as inovações, né, suplementar bem. Quando eu falo bem, não significa em quantidade, mas estrategicamente suplementar de forma adequada a cada categoria animal que você tem aí na fazenda. Não vou dizer que você precisa dar 1% do peso vivo para uma vaca. Talvez você dando um suplemento mineral, no máximo um ureado, você consiga tá suplementando bem esse animal e se preparando. Né? Eu acho que a inovação ela passa por isso. E quando a gente fala de sustentabilidade, eu vejo sim, Alexandre, eu lhe agradeço pelas palavras como membro aqui do Grupo IP, e não existe sustentabilidade sem rentabilidade. Né? Claro, o processo ele tem que ser, faz parte. E eu vejo que muita gente hoje não tem se mudado, mas muita gente enxerga a sustentabilidade como abraçar a árvore. Isso. E assim, existe uma rivalidade, né, da sustentabilidade com a rentabilidade. Para as pessoas que querem ser rentáveis, muitas vezes elas não conseguem enxergar que a sustentabilidade pode trazer rentabilidade. Na realidade, ela traz, né? Não, ela traz, justamente, ela é consequência. Isso. A rentabilidade, por exemplo, quando você trabalha aqui o conceito de economia circular, o que acontece? Você está agregando valor em cada etapa do processo. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar que a arroba do boi do Stefan tem o mesmo custo da arroba do boi, sei lá, do confinamento lá no Goiás ou em outro lugar, ou até aqui mesmo no Oeste. O custo dele é diferente. Por quê? Ele trabalha os sinergias, né, cara? Isso aí tem até conceitos de holística aí, né? Que 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 5. Nesse caso, né? Um gera energia para o outro, né? Existe conservação de energia no sistema. Exatamente. Então, assim, é até difícil você dizer, porque na realidade você tem que fazer só um fluxo de caixa. Você não consegue dizer, isolar um evento dentro do negócio e falar, não, é aqui que é o rentável. Ou não é, não. Ao longo do processo. Ao longo do processo. O negócio é rentável, não é essa etapa do negócio. O negócio é rentável. Então, assim, eu acho que eles foram bem na frente aí, tiveram uma visão de futuro bem interessante, sabe? Até quando ele começou aqui, eu falei assim, mas como é que é esse negócio? Não tá muito, não? Não, na realidade eu falei assim, a conta não fecha, tal, mas depois eu fui entendendo. O cara, tipo assim... Já tinha fechado eu sou um mero mortal, o cara já estava lá na minha frente há muitos anos na minha frente. Não, maravilha. Rodrigo, vou devolver para você. A gente está chegando aqui na parte final do nosso bate-papo. Eu acho que foi rico pra caramba, né, em termos de demonstrar que o planejamento é importante, mas muito mais, né? Falamos muita coisa. Qual que seria uma mensagem final? Qual que seria, na verdade, um conselho que você daria aí para o produtor que é o nosso parceiro? A IP ela é fundamentada também nisso. Eu acho que isso, vamos falar, valida muito o corpo técnico, a própria indústria em termos de nós também somos produtores. Nós também estamos no jogo. A gente também está sofrendo as consequências do mercado de compra, de venda, de custo, mas que mensagem, que conselho que você daria aí para o produtor que vai nos ouvir aí? Então, Wagner, você falou bem, você foi bem feliz quando você falou que você colocou a palavra parceiros, né? Nós, enquanto IP Agro, a gente procura mais do que clientes, nós procuramos parceiro. Então, conte com a gente, tanto eu quanto o Daniel, a gente tem noção da parte técnica, né? A gente pode estar auxiliando aí nessa parte de
de suplementação, indicação de suplementação para as categorias. Conte com a gente para passar por essa tempestade. E eu queria aproveitar também para agradecer o Alexandre, né, em nome da IPEAGRO, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Alexandre. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Alexandre, e aí? O que a gente pode dar de conselho prático para o produtor aí que vai ouvir nosso bate-papo aqui? Espero que a gente possa realmente contribuir com ele. Sim. O que você tem de... É assim, o básico é simples, cara. Teve ontem, tem hoje e teve amanhã. E vai ter depois de amanhã também, certo? Se nada acontecer, mas prioritariamente vai acontecer. Então é o seguinte, eu acho importante, lógico, cada um tem uma história e está vivendo um momento seu de dificuldade, né? Mas é muito importante ele se atentar para isso daqui para frente e se preparar para a hora ruim. Ela sempre vai acontecer, certo? E outra, não tem como o cara falar, eu não sabia. Tá? É muito importante. Esse é um mito que precisa ser quebrado. Quebrado, não tem, porque assim, justamente, esse tipo de evento aqui, ele ainda é muito fácil de ser mensurado, sabe? O mercado grita para você. E ele avisa ano antes que vai acontecer isso, sabe? Basta você entender quando der pico, por exemplo, poxa, nós chegamos a negociar bezerro de R$420, cara, isso é surreal. Sim. Isso é ruim pra cadeia, você quer saber? Certo? Você trava. Esse cara que comprou o bezerro de 420, ele tá vendendo esse boi agora. É muito complexo, certo? Cadê meu cliente do bezerro, cara? Outra dica é o seguinte, até teve um evento aqui na IP uns 60 dias atrás, acredito. Aqui no oeste da Bahia a gente tem problemas mais graves do que o ciclo pecuário. O ciclo pecuário, na realidade, aqui ele é potencializado. Por quê? A gente tem uma cadeia mais desarticulada do que o normal, vamos dizer assim. Por quê? Eu tenho uma agroindústria frágil, pequena e desorganizada. Se tratando em pecuária de corte. Se tratando em pecuária de corte. Também, se estende também a outras partes da pecuária também. Isso. Então, assim, o leite, eu sei, falta indústria, tal. Pecuária como um todo. Na realidade, eu acho que aqui as próprias instituições, há muito tempo, porque assim, até no evento aqui eu falei isso, tem um documento que foi gerado aqui da Bahia, na realidade, de pecuária, na realidade, feito pelo finado Nelson Pineda. É um documento de 2008 falando sobre a cadeia produtiva da pecuária. Potencial da região. Não, foi um diagnóstico mesmo da cadeia. Qual que é o problema desse documento? Ele está atual até hoje, cara. Os problemas são os mesmos. Se você ler lá e fala, pô, isso está acontecendo até hoje. Está acontecendo, certo? Esse é o problema. A gente não está acompanhando aqui regionalmente a evolução das coisas. E é engraçado que esse documento, é engraçado, né? Ele teve evolução, né? Principalmente no número de frigoríficos, contudo, não acompanhou a necessidade. Por isso que ele continua atual. A resolução dos problemas continua atual. Continua atual. Esse é um problema, certo? Por quê? Aqui, no caso da pecuária, às vezes o pessoal, eles são muito preocupados com a questão da produção, produtividade e tal. Porque uma vez eu estava até numa reunião, começaram a discutir muito essas questões, eu lancei a pergunta, e daí, se tudo que vocês estão falando aí der certo, para onde vai? Essa é a pergunta, certo? E aqui, por exemplo, a indústria aqui, ela tem pouca atratividade. O cara falou, cara, você tem 10 mil boi por mês para me fornecer aqui? É o que eu preciso. A indústria tem custo fixo, ela não trabalha ociosa. Sim. Se ela não tiver matéria-prima, o Daniel tem uma experiência grande aí, sabe como é que é, né? O indicador deles é dia de uso da fábrica. Da fábrica, nem quanto, não pode ter ociosidade, certo? Então pronto, até para atrair esse empreendedor para cá, esse investidor para cá, é complexo. Exato. Então talvez assim, a gente tenha que voltar os olhos aí para medidas estruturantes, de verdade, coisas realmente que vêm para ficar, igual o brinco, cara, a casa a gente não começa pelo telhado, a gente começa pelo baldrame, certo? Eu tenho preocupações mais primárias do que talvez o preço da arroba nesse ciclo. E no próximo ciclo vai ser pior ainda, vai acontecer a mesma coisa se eu não tomar as atitudes agora. Então, assim, necessário. Então, isso passa desde das instituições e até o próprio Estado, né? O dever das instituições é avisar o Estado que existe um problema. Certo? Talvez o Estado, enquanto você não vai lá e avisa ele, opa, não estou sabendo. Outra coisa vou resolver outra coisa. Ninguém me avisou, não estou sabendo, ninguém me contou, estou inocente ainda. Depois que você avisa, lê a Bíblia para ele vira pecador. Mas enquanto, enfim, ele é um inocente. Então, assim, eu acho que
toda essa discussão sobre alternativas técnicas, estratégias de negócio e tal, tudo bem, faz parte, tem que fazer, só que assim, o gasto de energia para a gente fazer isso aí é muito maior aqui no oeste da Bahia, justamente porque a cadeia ela é mais desarticulada do que o normal. Sim. Certo? Maravilha. E aí, Daniel, é isso aí. Vou deixar para você fazer o encerramento aí em nome da IP Agro. Acho que foi uma boa ideia a gente vir aqui para a sede para trocar ideias, poder contar com a presença do Alexandre, né? Agradecer de verdade a ele, Alexandre. Muito obrigado. Contribuiu bastante aí conosco, né? Não, com certeza. As pontuações do Rodrigo e suas também. Faz o fechamento aí para a gente em termos de tudo que a gente conversou e a sua mensagem, um conselho prático mesmo, como que o produtor pode dar os primeiros passos aí, né? Wagner, me pegou de surpresa, hein? Mas vamos lá. Realmente, esse primeiro episódio feito aqui na Fazenda é extremamente interessante. Dá para mostrar um cenário aí do que a gente está vivendo hoje. E dizer que a gente é pecuarista antes de tudo, tá? Assim como o Rodrigo, também agradecer ao Alexandre por ter se disponibilizado a vir, tá? Como eu falei, é cliente, é parceiro. Aí já teve brigas, discussões, mas sempre tendo... Na época ele comprava. Mas sempre tendo muito na cabeça assim, o respeito, o entendimento, entender essa individualidade. O recado que eu tenho que dar é o seguinte: sempre vai existir o amanhã. Sempre vai existir o amanhã. Tá? E assim, o passado me dá artifícios e conhecimento para que eu viva amanhã, tá? O hoje está sendo vivido, eu estou aplicando o que eu pensei ontem, tá? E o passado me dá esse posicionamento, mas dizer que sempre vai ter o amanhã, tá? É um momento difícil, mas que tem possibilidades dele se tornar menos difícil, tá? E que tenha certeza, eu costumo falar que assim, o agronegócio, com toda certeza, é uma mola propulsora desse Brasil, do mundo como um todo, tá? Então, sempre tem amanhã, beleza? Alexandre, eu vou lembrar aqui uma passagem bíblica aqui de João 16:33, eu acho que se adequa muito ao nosso momento. Jesus diz que para a gente estar com ele que a gente teria paz, mas que no mundo a gente teria aflições. Mas o recado foi: não temas, eu venci o mundo, né? Sim. Então, acho que nunca foi tão... Sim, tem hora boa e vai ter hora ruim, né? Certo? E faz parte. Maravilha. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio aí do Agro 10X na Fazenda. Queria agradecer a todos os parceiros, todos os produtores que nos acompanham. De fato, esse programa ele é feito para democratizar a informação e ajudar a melhorar a vida de cada produtor rural que está aí por esse Brasilzão afora. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui entre amigos, no oeste da Bahia, um local que a gente tem bastante carinho também. Continue nos assistindo, em breve vem aí o raio-x da IP Agro, nós vamos para o confinamento, vamos mostrar boi, vamos mostrar nutrição propriamente dita. Até mais, um grande abraço.